Pois é, meu ídolo, tudo bem? E aí, minha amiga, tudo bem? Pois é, foi uma terça-feira corrida, agitada, né? A CBF não paralisou o Campeonato Brasileiro, como queriam os times gaúchos, paralisou apenas os jogos das equipes gaúchas na Série A, Grêmio, Inter e o Juventude, paralisou dos times da Série C, da Série D, jogos da Copa do Brasil e do futebol feminino. Os gaúchos ficam sem jogar até o dia 27 de maio, terão mais 20 dias para voltar às atividades, baixar as águas, a vida voltar ao normal no Beira-Rio, na Arena do Grêmio, porque lá em cima do morro, em Caxias, está treinando normalmente e o Juventude tem outras equipes gaúchas também treinando normalmente. Mas o problema hoje é Porto Alegre. Falta de energia elétrica, falta de água potável. Se você pode ajudar, se você pode doar, você pode colaborar com os gaúchos também. O próprio Vasco, ele colocou as suas instalações aqui no Rio de Janeiro à disposição dos times do Rio Grande do Sul para ficar por aqui, treinar por aqui, sair para fazer jogos, enfim, como puder, como quiser, as equipes que são lá do Rio Grande do Sul. E na Libertadores, Grêmio e Estudiantes de La Plata pela Libertadores, Copa Sul-Americana Internacional e Delfim, esses jogos também estão adiados. Falando do Vasco da Gama, uma coisa que me preocupa, a situação envolvendo o Medel, o jogador não atua há 2 jogos, né? Não enfrentou o Fortaleza e também não enfrentou o Atlético Paranaense, ele que era o capitão da equipe. Sai na imprensa agora que ele saiu no tapa com o Cauã Paixão lá em Uberlândia, né? Também teria se desgastado com o Esforça e com o João Vitor. O Medel, jogador muito importante no ano passado para a equipe do Vasco da Gama. Este ano ele não repete as grandes atuações, tanto que nem foi convocado nos jogos amistosos, mas está na pré-lista da Copa América, como também o Galdames. Então, vamos acompanhar essa situação. Olha, o Vasco entrou em contato com os clubes gaúchos, como eu já contei, né? E não aceitou o Vasco a paralisação do Campeonato Brasileiro, como queriam os gaúchos. Um novo patrocinador está chegando, um Master, né? É uma bet aí, uma casa de apostas para a camisa do Vasco. O clube vai anunciar nos próximos dias um investimento de 115 milhões de reais desta casa de apostas. E amanhã, 10h30 da manhã, é a abertura dos envelopes envolvendo a concorrência do Maracanã. Então, a gente vai acompanhar e vai trazer essas informações todas aí para vocês. O Cruz Maltino segue em busca de um novo treinador. Depois desse VT, a gente vai falar sobre essa demora para decidir um novo nome para treinar o Vasco da Gama. Na busca por recuperação, o Vasco corre contra o tempo para ter seu principal jogador em alto rendimento. Paê segue o planejamento do Departamento de Saúde e Performance do clube e deve estar à disposição para a partida contra o Vitória, no próximo domingo em São Januário. O francês voltou ao time após se recuperar de uma lesão no joelho direito, na derrota por 4-0 para o Criciúma, e ele não rendeu o esperado. A ideia do Cruz Maltino é de um retorno gradual ao time, em um momento turbulento da temporada. Ainda sem um novo treinador, o interino Rafael Paiva vai comandar novamente a equipe. E a gente tem que trabalhar, não tem o que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se organizar, a gente tem que acreditar, a gente tem que dar a resposta contra o Vitória, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer. O Cruz Maltino está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 3 pontos, e vem de uma sequência de 4 derrotas seguidas na competição. Vene Casagrande, sobre esses nomes, o que está acontecendo no Vasco em relação a treinador? Olha, pelo que eu sei, tá? Na ausência do Lucas Pedrosa, ele sempre fala comigo. Esse trabalho é teu? Agora? Continua apurando o Vasco aí, pelo que eu sei. Por exemplo, o Pesolano, um nome que vem sendo muito ventilado no Vasco.
não procede, não é a ideia da diretoria vascaína tentar a contratação desse treinador, embora ele tenha trabalhado com o atual dirigente do Vasco da Gama lá nos tempos de Cruzeiro, mas não é um nome que está na mira do Vasco da Gama e, pelo que eu sei, o Vasco está mirando treinador estrangeiro. A ideia é contratar um treinador estrangeiro e a gente sabe que lá na Europa, por exemplo, agora é reta final da temporada. Então acredito eu que o nome do novo treinador do Vasco seja revelado pela diretoria após o término na Europa. E aí a gente vai saber quem é. Pelo que eu sei, por exemplo, o português Álvaro, que o próprio Pedrosa já havia mencionado aqui, é um nome que interessa muito, existe essa negociação e agora é esperar, não tem como. Mas a informação que eu tenho é que o Pesolano não está na mira. O Pedrosa trouxe antes de viajar que tem uma pequena lista, uma lista pequenininha, com alguns nomes só de treinadores estrangeiros. Ele falou short list. Porque ele estava treinando já ir para a Inglaterra, que ele estava na Inglaterra. Só que o Vasco não pode esperar. Não tem como ficar esperando que não, um novo treinador, Flavinho? Mas porque está na zona faz? de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, gente. Vai jogar contra o Vitória agora, um jogo que já tem área de decisão, porque o Vitória é outro concorrente direto ali na zona de rebaixamento. O Vasco tem 3 pontos só. Joga em casa, diante da torcida. No último jogo em casa, perdeu de 4-0 para o Criciúma. Será que tem como segurar 2, 3 meses o time se afundando para achar um treinador? Eu acho que a situação é mais urgente. Eu acho que tem que partir para um técnico imediatamente para melhorar essa situação do Vasco, porque de repente chega daqui a 3 meses e aí fica naquela complicação, acorda já no pescoço para lutar, aí fazendo aquela matemática maluca, tem 10 jogos, tem que ganhar 9. A gente já viu esse filme, né? Eu acho que tinha que correr com esse técnico, definir logo isso. A não ser, o Guardiola, vem, espera o Guardiola, tudo bem, mas um treinador comum? Olha só que absurdo. Eu não vou deixar fazer isso com meu amigo Lucas Pedrosa. Olha o que o Luan botou. Luan que é vascaíno, Luan Rodrigues. O Vasco contra o seu maior adversário, Vitória. No Campeonato Brasileiro não deixa de ser verdade. Olha, eu vou... Tem que conseguir um triunfo nesse domingo. Eu vou dizer um cara que tá empregado, mas que eu acho que combinaria muito bem para essa situação do Vasco da Gama. Mas eu acho que não é perfil de SAF, nem eu acho que o que o Vasco busca, mas a minha pequena e humilde opinião, o Jair Ventura seria um bom treinador para essa situação do Vasco da Gama. Se a gente está pensando em treinador brasileiro. Ele já está bem empregado, mas ele é um cara que, nessas situações adversas, ele é um cara que consegue conduzir muito bem, gerir um elenco, trazer um jogo mais bem defensivo, que é o que ele faz, porém muito efetivo. Um jogo com transição rápida. O Jair tem uma facilidade de gerir esses momentos. É muito interessante o Jair Ventura. Mas, Fernandinha, a gente precisa mencionar aqui 2 fatores importantes. Vamos lá. Primeiro, a 77 vem mostrando que, financeiramente falando, não está muito disposta a investir, tanto é que até está atrasando o pagamento ao Atlético Paranaense da compra do volante Hugo Moura. Outro ponto. Qual treinador, por exemplo, você citou o Jair Ventura, que está muito bem empregado lá no Atlético Goianiense. Qual treinador vai deixar um trabalho certo para enfrentar essa confusão que está sendo o Vasco da Gama? Essa é a verdade. Hoje, trabalhar no Vasco é um risco muito grande, porque você não sabe o que vai encontrar. Olha como o outro treinador foi demitido, o Ramon Dias. Até a demissão de treinador no Vasco da Gama se tornou bagunça. E a gente está falando de um clube que tem SAF, e ultimamente o profissionalismo não vem sendo o ponto positivo lá no Vasco da Gama. A verdade é o seguinte, o Vasco enfrenta um momento muito conturbado dentro e fora de campo. Tanto é que a gente vê um presidente, que no caso é o Pedrinho, que não fala a mesma língua da 77 Partners, que hoje é dono de 70%. É uma confusão danada. É torcer para o Vasco da Gama. A gente brinca aqui, bota a musiquinha, mas estamos falando de um clube gigantesco. Antes mesmo do Pedrosa sair de férias, a gente teve até uma DR sobre isso, porque eu acho muito pouco... Eles tiveram várias ultimamente. Eu acho muito pouco o torcedor vascaíno. Sério, foi de verdade. Mas eu acho muito pouco o Vasco pensar assim. O Vasco é um time enorme, gente. Olha a torcida do Vasco. E aí vai permitir isso novamente numa temporada? Ano passado foi assim, o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro estava rebaixado, alguns minutos no caso. E vai ser assim de novo em 2024? Eu acho que algo precisa ser feito. E aí, só contratando no meio do ano, agora nessa janela, para evitar essa briga, para não cair. Hoje eu olho o elenco do Vasco e não vejo uma saída. O elenco que tem hoje, o Vasco luta para não cair. Não luta na parte de cima da tabela. Tem a janela do meio do ano para tentar mudar esse cenário. Com esse elenco aí, se não contratar,
vai brigar para Não, não o negócio cair. é ter a janela é uma coisa. Você aí querer contratar tem grana, na janela, libera, ter oportunidade. dinheiro para contratar na janela, Mas eu vejo a contratar solução, certo. tem que Olha chamar quantos- jogador. Senão, Pois é. com esse elenco não é o técnico que vai fazer mágica ali. Com o elenco Boa do tarde Vasco para aí. quem tá chegando do PRI, hein? Fala E eu aí. acho que o Vasco contratou mal, né? Porque as principais contratações ficam no banco de reservas. Para analisar isso. O Adson fica no banco de reserva. O próprio João Vitor, um zagueiro que foi contratado a peso de ouro, um baita investimento feito na gestão do Alexandre Matos, eventualmente fica na reserva também. Então, assim, além de não contratar muito e quando contrata, contrata mal. E a gente está falando de um clube que investiu pesado, gente. Só investiu menos que Corinthians, Flamengo e Botafogo. É o quarto clube aí do futebol brasileiro que mais investiu na última janela de transferência. A questão não é investir pouco, a questão é como investe. Porque se você utiliza melhor o seu recurso financeiro, com certeza você pode tirar proveito disso. Olha quantos indicadores tem para o Vasco tomar decisão, né? Ah, eu quero um estrangeiro, perfeito. Vai esperar, porque o negócio está parando agora. Vai esperar mais algumas semanas, mais um mês. Aí o cara chega, ele é estrangeiro. Se é um treinador que nunca trabalhou no Brasil, ele vai ter que se adaptar também. Os jogadores terão que se adaptar a ele. Muitas das vezes não é rápido, Flavinho. Demora, essa adaptação às vezes é lenta. Pode custar a temporada do Vasco. Muitas coisas já custaram a temporada do Vasco. Então, situação muito delicada do futebol. Tem que ver para quando. É claro que você tem que ter paciência, tem que ter calma na hora de escolher um novo treinador. Mas se é para trazer um cara daqui a 2, 3 meses, e esse tempo aí, esse intervalo, será que não daria para fazer uma aposta agora? 2, 3 meses não deu certo e aí parte para um medalhão que viria do exterior. Acho que alguma coisa precisa ser feita com mais emergência. E olhando o elenco, tem que ter um substituto. O Paier, né, se machucou, não dá para contar com ele exatamente, não tem um substituto, as características do Paier. O Vasco não tem exatamente um centroavante de confiança para substituir o Verratti. Jogador de lado de campo. O Vasco tem fragilidades bem claras no elenco, que eu acho que tem que ser corrigida, tem que ser reforçada agora. E o técnico, não sei, gente, tem que mapear o mercado aqui no Brasil, talvez. Pensar num treinador que chegue imediato para tentar solucionar, 2, 3 meses não deu certo, parte pro medalhão. Ficar parado, vendo o barco afundar nessa situação, que não acho correto. Mas, rapaziada vascaína, tá complicado, né? A situação do Vasco, cada vez mais se tornando difícil aí a situação. E o Vasco, né, se afundando cada vez mais, brigando ano após ano para não cair de divisão, né? A que ponto chegou o Vasco? No que transformar o Vasco, essa é a realidade, né? O Vasco acostumado aí nos dar tantas alegrias e agora aí vivendo essa situação onde o clube é humilhado, esculachado, né? E torcedores zombam o tempo todo do Vasco, né? Situação fizeram com o Vasco, cara, é de doer o coração ver uma coisa dessa, né? Mas vamos aí, o Vasco vai enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, né? Dentro de São Januário, né? Um jogo importantíssimo, o Vasco precisa vencer de qualquer jeito. Espero que os jogadores entrem com raça em campo e busquem essa vitória aí, né? E porque vai ser muito importante aí para dar um passo, né, a voltar a alegria em São Januário. Paier deve voltar nessa partida, né? Já está treinando há um bom tempo. Foi precipitado a volta dele contra o Criciúma, né? Mas agora aí o jogador deve estar de volta à equipe do Vasco. E espero que já esteja em forma e volte aí para o Vasco para dar a volta por cima junto com o restante da equipe, né? Então deixa aí sua opinião sobre até esse lance aí do Medel, né? Será que o Medel tem que sair fora do Vasco, né? O jogador aí arrumou confusão, né? Se envolveu em confusão com o zagueiro João Vitor, se envolveu em confusão com alguns outros jogadores aí também, né? E nesse momento delicado que o Vasco tá, isso é muito complicado. Então deixa aí sua opinião, se inscreve no canal, deixa seu like também, ativa as notificações, que isso aí é muito importante pra gente. Valeu!